Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, esse daqui é o primeiro vídeo do ano, eu espero que você tenha tido um excelente fim de ano, tanto Natal quanto Ano Novo, tenha comido bastante, tenha aproveitado bastante, e agora começa 2024 com novas metas, novos objetivos, ou talvez os objetivos até são os mesmos, né? Pra mim mudou pouca coisa na verdade, mas a gente sempre tem metas pro ano, né? Nós sempre colocamos metas anuais e o ideal também é você colocar metas para um prazo maior, né? De 5 anos, de 10 anos, para você realmente ter um horizonte mais longo de tempo. Mas eu espero que você tenha atingido todas as suas metas, ou pelo menos a maioria, de 2023, e agora nós vamos falar de investimentos. E eu vou falar aqui para você um pouquinho do que nós podemos esperar dos investimentos para 2024, de renda fixa principalmente, que é o foco desse vídeo, e eu vou mostrar para você alguns investimentos para janeiro agora, né? Alguns investimentos que estão com uma excelente promessa de rentabilidade, e eu vou falar quais poderiam ser interessantes, quais poderiam ser menos interessantes, e eu vou mostrar aqui também alguns cenários que nós podemos esperar, cenários hipotéticos, obviamente, porque não dá para prever o que vai acontecer, né? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, para você que já me conhece e sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? E agora vamos a algumas informações. Está aparecendo aí o relatório Focus, que é um relatório liberado pelo Banco Central, no próprio site do Banco Central, toda segunda-feira. Então toda segunda-feira tem uma atualização desse relatório, às vezes ele é atualizado, às vezes permanece do mesmo jeito. Então o que nós temos para 2024 agora é uma expectativa de inflação na casa de 3,9%, uma expectativa de PIB na casa de um crescimento de 1,52%, isso se mantém desde a última semana, uma expectativa para o câmbio, que nesse caso seria o dólar, na casa de R$5, era R$5,03 há 4 semanas atrás, agora é de R$5. Mas isso daqui simplesmente é uma especulação baseada numa ancoragem que existe hoje no mercado do dólar a R$5. Então não leve ao pé da letra essas projeções, porque são apenas projeções que na maioria dos casos estão erradas. E aí nós temos aqui uma expectativa para a taxa Selic para o final do ano em 9%. E como eu falei, toda segunda-feira essas informações elas são revisadas. Então pode ser que a taxa Selic esperada para o final desse ano de 2024 saia de 9%, suba para 9,25% ou então caia para 8,75%, talvez suba mais, talvez caia mais. Então tudo depende das expectativas econômicas. Se acontecer alguma coisa no mundo ou então no Brasil que acabe impactando aí de forma negativa, você provavelmente vai ver essa taxa subindo, essa expectativa de taxa, e se acontecer alguma coisa positiva, a tendência é que você veja essa taxa caindo. Se você tem, por exemplo, uma diminuição nos níveis de inflação, você tende a ter essa expectativa de taxa mais baixa. Se existe uma subida na inflação, essa expectativa acaba subindo também. Mas são apenas expectativas, não é como se você fosse de fato ter esses resultados aqui. E aí tem também para 2025, para 2026, e aí você não precisa levar muito em consideração, porque são apenas expectativas que quanto mais distante o prazo, mais incerto elas são. E o que isso daqui implica para a gente nos investimentos de renda fixa? Você tem aqui a taxa Selic esperada para o final desse ano em 9%. Isso significa que aqueles investimentos pós-fixados, atrelados ao CDI, vão pagar proporcionalmente a um CDI que vai ser menor, porque hoje nós temos uma taxa Selic em 11,75%, ou seja, um CDI em 11,65%. No final desse ano, se essas expectativas se concretizarem, nós tivermos uma taxa Selic em 9%, nós vamos ter uma taxa de CDI em 8,9%. Então aquele investimento que paga hoje 100% do CDI paga proporcionalmente a uma rentabilidade anual de 11,65%. E no final desse ano vai pagar proporcionalmente a uma taxa de 8,9%. Então essa é a implicação. Na prática, se você investe hoje em um título pós-fixado que paga 100% do CDI, a tendência é que você veja a sua rentabilidade mensal diminuindo. Isso considerando um título pós-fixado. Agora, se você investe em um título pré-fixado, aquele título com uma taxa fixa de, por exemplo, 10%, 11%, 12%, esse título mantém essa rentabilidade até o vencimento. Na verdade, essa rentabilidade é anual. Então, se o título promete 12% ao ano, você vai ter a rentabilidade de 12% ao ano. E isso independe da taxa de juros, independe de inflação, o que é um ponto positivo e um ponto negativo, porque alguns especialistas falam que a melhor aposta talvez seria nos títulos pré-fixados para aproveitar o fim do ciclo de alta
alta dos juros, né? Nós já saímos do fim do ciclo de alta, nós já entramos no ciclo de queda dos juros. Mas a questão é que os juros ainda estão elevados e, na opinião de alguns especialistas, ainda é possível conseguir boas taxas pré-fixadas, e isso não é mentira, mas o fato é que as taxas já estão precificadas com uma queda futura na Selic. Para você ter uma ideia, eu peguei aqui alguns exemplos de investimentos pré-fixados para mostrar para vocês e fazer alguns comparativos aqui. Então, entrando aqui no Banco Sofisa Direto, eu peguei um investimento para o prazo de 5 anos. Nós estamos no início de 2024, daqui a 5 anos é 2029. A taxa projetada para esse título é de 10,50%. Nesse caso, se nós olharmos aqui no site do Tesouro Direto, nós conseguimos ver que a taxa atual do Tesouro pré-fixado para 2029, que vai vencer em 1º de janeiro de 2029, então é praticamente 5 anos exato, nós estamos no dia 4, aqui é dia 1º vencimento, é de 10,27. Então veja que esse CDB está pagando um pouquinho só acima desse título do Tesouro Direto, só que são investimentos diferentes, né? Um deles é um título emitido por um banco, é um CDB, o outro é um título emitido pelo governo, né, digamos assim. Então é o título mais seguro que existe, estão pagando praticamente a mesma coisa. Então não faz sentido. Por isso que eu digo que o pré-fixado nesse caso talvez não seja tão interessante, porque ele já está sendo precificado com uma queda futura da Selic. Então eles já jogaram a rentabilidade para baixo. Então, na minha opinião, os melhores seriam os títulos variáveis, os títulos pós-fixados. Tanto o pós-fixado normal, atrelado ao CDI, quanto o título híbrido, que é aquele que paga IPCA mais uma taxa. Aqui no site do Tesouro Direto, você consegue ver que as taxas atuais do Tesouro IPCA estão em IPCA mais 5,25 para 2029, IPCA mais 5,36 para 2035 e IPCA mais 5,58 para 2045. E se nós olharmos aqui no banco da Ecoval, nós vemos uma LCI IPCA mais 5,30, IPCA mais 5,02%, e os prazos são diferentes, né? 5,30 seria para o prazo de 1 ano, 5,02 para 3 anos, 4,95 para 2 anos. Nesse caso aqui, vamos destacar esse primeiro título, né, para o prazo de 1 ano, pagando o IPCA mais 5,30%. Se você faz um comparativo, né, aqui nós estamos falando de uma LCI, então é um investimento isento de imposto de renda, enquanto aqui no Tesouro IPCA 2029, por exemplo, está pagando o IPCA mais 5,21%, mas incide imposto de renda. Então você está comparando o investimento isento de imposto de renda com o investimento que paga imposto de renda. Nesse caso, a LCI é muito mais interessante, mesmo pagando ali mais ou menos a mesma coisa. Então, se você faz um comparativo, os títulos pré-fixados estão mais ou menos a mesma coisa, já projetando uma queda futura na Selic, enquanto os títulos pós-fixados, como um IPCA+, continuam mantendo uma certa vantagem em relação aos títulos do Tesouro Direto, e nesse caso, a LCI costuma ser bem melhor do que CDB, e isso eu já falei em várias ocasiões. E agora, como prometido no início do vídeo, eu vou mostrar para você algumas opções de investimentos de renda fixa que estão bem atrativas agora no início de janeiro, né? Pode ser que até o final de janeiro não estejam disponíveis, mas são algumas opções que eu considero bem interessantes de instituições que eu já utilizo para investir. Uma delas é no Banco Sofisa Direto e tem várias opções aqui. Então, vindo aqui na parte de investir, clicando em renda fixa, nós entramos na parte aqui de investimentos. E aí tem vários investimentos, tem pré-fixados, que como eu falei, não são tão interessantes. Se a gente olha aqui no prazo de 1 ano, tem um pré-fixado de 11,10%, que se você faz uma subtração de imposto de renda, porque aqui é um CDB, você teria um resultado de 9,15%. Então seria menos do que vários investimentos que você tem em LCI e LCA por aí. Como eu vou mostrar daqui a pouco, as próprias LCIs pré-fixadas do Banco da Ecoval já seriam mais interessantes do que esse CDB. Então não é uma opção tão interessante assim. Tem outras opções aqui, né, para o prazo de 6 meses com uma rentabilidade maior, só que aí o imposto de renda é maior também, então fica elas por elas. Para o prazo de 18 meses, tem também para 2, 3, 4, 5 anos. Então são várias opções aqui, eu não considero nenhuma muito atrativa, principalmente para prazos grandes, né? Você pré-fixar uma taxa para um prazo grande de 3, 4, 5 anos, eu não vejo tanta vantagem assim. E o melhor momento para investir em pré-fixado não é agora, mas sim foi no final de 2022, quando ainda existia muita incerteza acerca de para onde iria a taxa Selic. Quando isso se confirmou que no segundo semestre de 2023 haveria o início do ciclo de queda de juros, aí sim as taxas pré-fixadas reduziram bastante, mas aquele foi o melhor momento
momento para você se posicionar muito bem em títulos pré-fixados. Agora não é esse momento, então fica a dica aí. Agora temos aqui CDBs IPCA+, que seriam interessantes, mas eu ainda prefiro as LCIs e LCAs. Se eu for investir em CDB, eu prefiro investir para prazos de 2 anos ou mais, onde a alíquota de imposto de renda é a mínima possível, né, de 15%, e depende muito da taxa. Então aqui nós temos taxas que variam de 5,70 a 6,30. Sendo 6,30, somente no prazo de 1 ano, onde você tem uma alíquota de imposto maior. Então nesse caso não compensa tanto assim, principalmente porque o imposto de renda incide sobre o total da rentabilidade e não somente sobre essa taxa. Lembrando que quando você investe em um título IPCA+, somente a taxa é uma rentabilidade garantida. Essa parte de IPCA ela é variável, então pode ser que a inflação seja em 3,9% conforme as expectativas atuais do Boletim Focus para esse ano de 2024, pode ser que ela seja bem maior, pode ser que seja até menor, o que eu duvido muito, mas independente disso, a sua rentabilidade ela vai acompanhar a inflação mensal. E aí nós temos aqui também títulos pós-fixados, que eu considero bem interessantes nesse momento. Tem aqui um título para 18 meses de 114% do CDI, que não é uma taxa ruim, tá? Tem aqui para vários prazos diferentes. Prazos curtos eu não considero tão interessante assim. 1 ano, 111% do CDI, 18 meses aqui, 112%, mas tem esse daqui que é promocional para 18 meses, pagando 114% do CDI. E tem aqui outros também. E aqui, como você está cansado de ouvir falar, tem o CDB de liquidez diária de 110% do CDI, que na minha opinião é o melhor CDB disparado para você deixar a sua reserva de emergência. E eu sempre recomendo às pessoas não deixar todo o dinheiro da reserva de emergência em um CDB como esse, porque você pode precisar do dinheiro em um final de semana, então deixa um pouquinho da reserva, talvez uns 10, 15, 20% em uma conta remunerada, onde você consegue fazer um Pix a qualquer momento, onde você tem acesso imediato ao dinheiro, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e deixa o restante aqui no CDB de 110% do CDI, seria a melhor opção possível. E nós temos aqui também no Banco da Ecoval, que é uma instituição que geralmente disponibiliza excelentes opções de LCIs. Eu normalmente falo dele aqui porque ele realmente tem opções muito atrativas de rentabilidade, principalmente porque são LCIs ou LCAs, são investimentos isentos de imposto de renda. Agora, se você não entende nada sobre renda fixa, né, não está entendendo essa sopa de letrinhas que eu estou falando aqui, vem nesse card aqui em cima, que é um vídeo onde eu explico em detalhes várias coisas sobre renda fixa. É basicamente um passo a passo para você entender como funciona esse mercado. Então aqui nós temos rentabilidades de 100% do CDI para 3 anos, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Então hoje, com a taxa Selic em 11,75 e o CDI em 11,65, seria uma rentabilidade projetada de 11,65% no ano. Tem aqui, por exemplo, uma LCI de 99% do CDI, 98,5% do CDI, 98%, e as rentabilidades vão diminuindo. Tem aqui também uma LCI de 90% do CDI com carência em 90 dias, que poderia servir também para você deixar sua reserva de emergência, mas não é tão diferente do CDB de 110% do CDI, e na verdade o CDB de 110% do CDI até poderia ser mais interessante dependendo do prazo que nós consideramos. Acima de 1 ano o CDB já seria melhor, porque aí o imposto de renda é um pouquinho menor. Então não acho que faça tanto sentido nesse momento. Aí tem aqui opções pré-fixadas que, como eu falei, seriam melhores do que o CDB pré-fixado do Sofisa Direto nesse momento. Temos aqui também LCIs IPCA+, que eu já falei da rentabilidade aqui, que paga IPCA mais 5,30 para o prazo de 1 ano, IPCA mais 5,02 para 3 anos e IPCA mais 4,95%. Nesse caso aqui eu acho mais interessante essa primeira opção para o prazo de 1 ano aqui, pagando IPCA mais 5,30%. Mas eu também não investiria tudo nessa opção, simplesmente porque pode ser que a inflação não seja elevada, seja realmente dentro das projeções, e aí a sua rentabilidade não seria tão atrativa assim, seria parecida com um título pré-fixado. Lembrando que todas as opções aqui do da Ecoval têm investimento mínimo de R$1.000 e todas as opções do Sofisa Direto têm investimento mínimo de R$1. E para você que quer abrir conta nessas instituições, seja no Sofisa Direto, seja no Banco da Ecoval, ambas têm um benefício para novos clientes, que é basicamente uma bonificação em dinheiro caso você cumpra algumas regras. Então, o Banco Sofisa Direto, se você abrir a sua conta com o meu código de indicação e investir R$1.000 ou mais em algum CDB, LCI ou LCA, que tenha prazo mínimo de resgate de 12 meses, dentro do período de 30 dias após você abrir a sua conta, você recebe R$50 direto na sua conta. E esse dinheiro você pode usar para qualquer coisa, não fica limitado a alguma coisa dentro do aplicativo. E no Banco da Ecoval você recebe R$100 se você cumprir algumas regras, que é basicamente abrir conta com o meu código de indicação, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você
clica no link, copia o código e lá você insere o código na abertura da conta e depois você tem 90 dias para investir R$10.000 ou mais e permanecer investido por 90 dias. Fez isso, você recebe na sua conta no último dia útil do mês onde deu os 90 dias R$100 de bonificação. Isso fora a rentabilidade das excelentes aplicações que você tem nessas instituições. E essas foram algumas opções que eu decidi selecionar para você em janeiro. Agora, se você quiser aprender a investir de verdade, não só em renda fixa, mas também no exterior, entender os ciclos de mercado, como você se posiciona dependendo do cenário da economia, como fazer um rebalanceamento de carteira, como investir no exterior, montando e estruturando uma carteira de investimentos anti-crise. Se você quiser aprender tudo isso de maneira super didática, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição e aprenda a investir comigo no meu treinamento de 7 semanas, onde durante 7 semanas eu vou pegar você pela mão e te ensinar a investir da forma correta. As vagas para a próxima turma desse treinamento abrem no dia 8, agora na segunda-feira, então já faça sua pré-matrícula aqui embaixo para você ser avisado no grupo do WhatsApp. Lembrando que são vagas limitadas. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.